Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai continuar falando sobre consciência fonológica. Este é nosso segundo vídeo sobre esse assunto e veremos uma forma de uso prático. Se você não assistiu o primeiro vídeo, não deixe de vê-lo. O link está aqui na descrição deste vídeo para facilitar para você. Mas antes, observe se a palavrinha aqui embaixo está inscrever-se em vermelho. Se está em vermelho, é porque você ainda é novo ou nova por aqui. Então clica no inscrever-se e comece a fazer parte do canal Vamos Aprender. A gente tem muita coisa legal. Toda semana postamos vídeos aqui sobre a questão educacional. Eu sou Gil Almeida, cientista social e pedagoga e trabalho com coordenação pedagógica na educação básica, com formação de professores e com consultoria educacional. Meu contato está aqui na descrição deste vídeo. Se você precisar falar comigo, então é só entrar em contato. Então vamos para o nosso tema de hoje. Se você assistiu ao vídeo anterior, já sabe que essa ideia de consciência fonológica não é tão nova assim. Mas, infelizmente, dentro do espaço escolar está começando a aparecer ainda. E muitas vezes não é de forma adequada. Poucas pessoas têm domínio conceitual e prático para trabalhar com a consciência fonológica. E eu já adianto para você que não é suficiente o uso das palendas e rimas e as contagens das sílabas. Consciência fonológica é bem mais que isso. Tem muito mais a se fazer, porque a consciência fonológica é um processo que não começa e termina do dia para a noite. E é fundamental para a alfabetização efetiva das crianças, dos adultos também, mas aqui vamos focar nas crianças, porque para pensar na alfabetização dos adultos a gente teria que pensar em adaptações, então não é o nosso caso hoje. Então, para começar, a gente precisa entender que consciência fonológica significa a habilidade de manipulação dos sons da nossa língua, e isso nos capacita a percepção de cada parte dos sons que a gente escuta, das palavras, por exemplo, né? Se elas são grandes, se elas são pequenas, se existem termos maiores, termos menores, isso tudo tem a ver com a consciência fonológica, inclusive numa frase, numa segmentação, pensar numa segmentação lógica, quantas palavras tem uma frase, tudo isso está dentro desse entender e manipular os sons da nossa língua. Uma coisa que a gente não pode se esquecer de jeito nenhum é que quando trabalhamos os sons, não devemos nos preocupar com a escrita. É que a consciência fonológica ela tem a ver com o som, e se a gente inclui as letras, vai causar problemas na compreensão das crianças. Veja só um exemplo. Algodão se escreve com a L no início, mas o som é igualzinho a aula, que se escreve com a U. Então, se a palavra está escrita na hora de trabalhar a consciência fonológica, não vai ajudar a você a fortalecer a compreensão do som. Melhor fazer uma coisa de cada vez, assim a criança não tem essa confusão do som e da escrita. Antes de começar a nossa aula prática, umas dicas bem importantes para você guardar. Não escreva na hora de exercitar a consciência fonológica, use imagens se for o caso, pronuncie as palavras de forma bem clara, evite sílabas complexas no início, trabalhe com comparações dos sons com rimas e vá evoluindo junto com as crianças e sempre retomando para perceber o que elas já sabem de verdade e o que elas precisam reforçar. Agora bora para a nossa prática. Eu escolhi uma imagem, na verdade um conjunto de imagens que você vai ver aqui na tela para facilitar a compreensão.
E essa vivência é interessante para a faixa etária das crianças pequenas, aquelas de 4 a 5 anos e 11 meses, de acordo com a nossa BNCC. E você vai perceber que além do som, a gente acaba trabalhando várias outras habilidades super importantes para a fase da alfabetização. Observe aí e me conte nos comentários o que você percebeu a mais. Agora eu vou começar a aula e eu vou falar como se estivesse falando com as crianças, tá bom? E ao mesmo tempo vou intercalando com algumas análises e explicações da nossa aula. Oi, crianças! Agora a gente vai começar uma brincadeira bem legal e eu quero ver quem conhece essas imagens que eu vou mostrar. Vamos falar comigo? Cachorro, cadeira, caju, sapo, cavalo, cabide, cabra, cabeça, carroça, café, casa e sapato. E aí, tem algumas dessas imagens que vocês não sabem o que é? Ah, carroça? Você nunca viu uma carroça, Francisco? Alguém aqui já viu uma carroça? Se alguém já viu, você pede para a criança explicar e depois ajuda na explicação dizendo: pois é, crianças, a carroça já foi um meio de transporte usado por muita gente por muito tempo. Mas hoje a gente costuma ver mais as carroças quando a gente viaja para as cidades bem pequeninas do interior ou para uma fazenda. Nas cidades grandes a gente vê também, mas é bem raro. Algumas pessoas ainda usam a carroça puxada por um cavalo ou por um jumento para carregar objetos de um lugar para outro ou mesmo para dar um passeio. Agora eu quero ver quem vai ajudar a falar todos os nomes dessa imagem que eu estou mostrando. Vamos lá? Eu falo e vocês repetem. Cachorro, cadeira, caju, sapo, cavalo, cabide, cabra, cabeça, carroça, café, casa, sapato. Deixe o som K bem evidente, porque é ele que você quer que as crianças percebam. Você observou que eu não falei os nomes aleatoriamente? Isso é muito importante. Nossa escrita e, consequentemente, a leitura se dá da esquerda para a direita e de forma horizontal. Lembra que eu falei que é um caminho para a alfabetização? Pois é, não somente em relação aos sons, mas a questão da direção e do sentido também são bem importantes para as crianças começarem a entender esse processo. Tem mais coisas que você pode ir trabalhando. Pergunte se as crianças veem algum animal, quantos animais e quais, tem algum animal doméstico, aquele que mora dentro de casa. Pergunte também se tem algum objeto que a gente usa dentro da nossa casa e para que esse objeto serve. Tem a cadeira para se sentar, o cabide para colocar as roupas. E frutas, tem alguma? Quem já provou o caju? Caju dá para fazer suco. Quem já tomou? Gostou? Você, com isso, aumenta o repertório de palavras e conceitos das crianças. Se pensar em mais alguma coisa, pode trabalhar na hora. O que não pode é escrever, apenas isso. Vamos continuar com a nossa aula? Quero ver agora quem consegue decifrar comigo o som que começa cada nome das imagens. Vamos lá? Cachorro. Começa com que som? Isso, com K. E cadeira? Olha, começa com K também. Será que caju também começa com K?
É isso mesmo! Agora olhem que desafio interessante. Sapo. E aí? Nesse momento, você ajuda as crianças a perceberem que aqui tem um som diferente. Sa. Faça isso calmamente com todas as imagens. Tente encontrar outras palavras, outros nomes de pessoas que comecem com K. Isso vai fortalecer a compreensão do som. Mas preste bem atenção para não cometer equívocos do tipo Camila. Gente, Camila não começa com K, mas com Cam. Diferente, não é mesmo? Por isso a escrita não pode fazer parte do momento da consciência fonológica para não atrapalhar. Se alguma criança trouxer o exemplo, você explica que é muito parecido. Tão parecido que às vezes a gente não consegue perceber a diferença. E pronunciei com elas para que não restem nenhuma dúvida. Cam. Quando você terminar, convide as crianças a fazer um círculo nas imagens que começam com um som diferente. No nosso caso hoje foi sapo e sapato. Depois faça a observação. Gente, olha o que eu acabei de descobrir. Veja se vocês também concordam comigo. Sapo e sapato começam igualzinho. Não é interessante? É diferente dos outros, mas eles dois são iguais. Ainda tem muito que pode ser trabalhado numa aula como essa. Podem ser contadas as sílabas. A cada dia você inova em alguma coisa para não parecer repetitivo para as crianças. Quando for contar, use palminhas, use pulinhos, mas use também uma representação real. Pode ser pedacinhos de papel, de madeira, alguns grãos, qualquer coisa que as crianças possam contar e representar a quantidade. Outra habilidade sendo desenvolvida, a ideia de quantidade. Afinal, você já sabe que é uma das aprendizagens muito importantes. Não adianta ficar apenas repetindo os números sem as crianças saberem o que significa na realidade, não é mesmo? Então, gente, essa foi apenas uma possibilidade de trabalhar com a consciência fonológica. Juntamente, claro, com várias outras habilidades que vocês foram vendo que foram aparecendo, mas sem a interferência da escrita. O estímulo é tudo e se você tiver interesse maior nesse tema, assista o nosso primeiro vídeo e, se puder, leia também o livro de Arthur Gomes de Moraes, chamado Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo da Alfabetização. Esse livro é fantástico, ele traz muitos dados de pesquisas feitas por ele, por Arthur, e por outros pesquisadores também. Eu fiquei super encantada e li muito rápido mesmo. Muito provavelmente você também vai amar o livro, então eu deixo essa dica para você. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Não é inscrito ainda? Não acredito nisso. Gente, se inscreve, ativa o sininho e assim você vai receber todas as notificações semanais e não vai perder mais nada do nosso canal Vamos Aprender. Então, um beijo e até o nosso próximo encontro.